no tema proposto dessa campanha. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz a palavra de Deus assim: Jesus dizia a todos, a minha versão é um pouquinho diferente, não muda o sentido. Jesus dizia a todos, obrigado meu irmão, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia sua cruz e siga-me. Podeis assentar. Palavras simples de Jesus, porém com um grande objetivo. As palavras de Jesus ecoam até os dias de hoje. Isso não é atrasado, isso não passou, o chamado não é outro. Jesus está aqui estipulando o requisito para ser discípulo dele. E esse relato, ele está inserido tanto no Evangelho de Lucas, como em Mateus e em Marcos, que alguns é chamado de Evangelho sinótico, porque são os três evangelhos que mais relatam os mesmos acontecimentos. O Evangelho de João tem mais particularidades. Então esses três evangelhos, eles se completam mais. Então não se espante se você me ouvir falar de Mateus, outra hora falar de Lucas, outra hora falar de Marcos. É que na verdade se completa, e aí a gente consegue entender melhor. Marcos, por exemplo, diz que Jesus e seus discípulos, eles estão indo para uma cidade chamada Cesareia de Filipos. No meio desse percurso, Jesus chama os seus discípulos nesse particular e ele faz uma pergunta interessante. Jesus diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Quem é que lá fora está falando de mim? Como eu sou conhecido do lado de fora? O que é que estão dizendo de mim? Perceba que Jesus não diz: o que vocês falam de mim? Ele pergunta: o que é que andam falando por aí que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: uns dizem que é João Batista. Lá em Mateus 14, versículo 2, o próprio Herodes pensa e diz que Jesus é João Batista que ressuscitou. Aí ele diz assim: outros dizem que você é Elias, é o profeta que confronta, é o profeta que alimenta, é o profeta que ora e até fogo do céu desce. Isso é forte, mas é pouco para Jesus. Aí ele diz: outros dizem que você é Jeremias. Jeremias tinha uma pregação confrontadora, uma pregação que não era aceita. Jeremias tinha um ministério rejeitado. Aí ele disse: alguns dizem que é alguns dos profetas que ressuscitou. Olha que legal, que interessante. Eles reconhecem o ofício de profeta em Jesus. Eles conseguem enxergar Jesus como profeta, mas Jesus é mais do que isso. E sabendo que é mais, e que eles são os seus discípulos, agora ele vira para eles e diz: tá bom, lá fora estão pensando que eu sou isso, sou aquilo, e vocês, o que dizem que eu sou? Lá fora estão escarnecendo o meu nome, eu sei. Lá fora estão me envergonhando, eu sei. Lá fora entristecem o meu espírito, eu sei. Lá fora apagam o espírito, mas aqui dentro eu quero te perguntar: quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? O que Jesus fez por você? O que você tem feito para Jesus? Ele vira para os 12 em particular e diz: e vocês, o que dizem que eu sou? Eu amo Pedro, que Pedro é sempre aquele cara que toma a frente. Aí Pedro se levanta novamente e diz: eu sei quem tu és. Lá fora estão dizendo que tu é isso, tu é aquilo, está uma confusão danada, mas eu digo que eu sei: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia! Quando você lê os evangelhos, até aqui é o primeiro discípulo que olha para Jesus e reconhece isso em Jesus. Deus já tinha falado, Jesus sai da água, o céu se abre no batismo e Deus fala do céu enquanto o Espírito desce em forma de pomba: esse aí é meu filho, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho em quem me comprazo. Não se espante com o que eu vou dizer. Satanás já tinha dito que ele era. Os próprios
tinham dito, quando ele chega em Gadara, por exemplo, ele se ajoelha e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas os discípulos ainda não tinham proferido isso, e agora Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o Messias, Tu és aquele que vem trazer salvação, Tu és Emanuel, Deus conosco, Tu és o Filho do Deus vivo. Ah, que coisa linda! Jesus então diz: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Olha que coisa linda! Mas aí chega no versículo 22, e aí Jesus começa a narrar o sofrimento dele na cruz. Eu estou te explicando isso para você entender. A gente vai entrar no texto, não quero me alongar, não quero passar da hora. Antes de Jesus mandar tomar a cruz, primeiro ele fala que ele vai tomar a cruz dele. E ele começa a narrar o sofrimento que era necessário que ele passasse na cruz. E Mateus então narra o que Lucas não narrou. Pedro se levanta de novo, e Pedro diz assim, ele querendo proteger Jesus, ele querendo privar Jesus do sofrimento, ele querendo preservar Jesus. Mateus 16, 22 e 23, aí ele diz: Senhor, tem compaixão de tu, de modo nenhum te acontecerá isso. O mesmo Jesus que diz: Bem-aventurado és tu, porque foi o Pai que te revelou, não foi carne nem sangue. O mesmo Jesus diz: Afasta-se de mim, Satanás. Meu Deus. Olha como é que tem gente que é usada por Deus. Olha como é que tem gente que Deus usa, mas ao mesmo tempo empresta a língua para o diabo. O mesmo Deus que diz: Bem-aventurado és tu, agora diz: Afasta-se de mim, Satanás. Pedro está dizendo assim: Jesus, não precisa de tu tomar a tua cruz. Não, Jesus, o evangelho bonitinho que pregam hoje é o evangelho que não tem cruz, é o evangelho que não tem renúncia, é o evangelho que não tem sofrimento. Satanás quis tirar ele desse propósito no deserto. Satanás aparece para ele pessoalmente e tenta tirar ele do propósito. Não conseguindo, agora ele usa os 12. Eu estou entrando no tema. Aí a Bíblia diz que Jesus chama dois grupos. Lucas narra que Jesus chama todos. Esse todos aqui, Marcos diz, capítulo 8, versículo 34 de Marcos. E Jesus chamando a multidão com os seus discípulos. Olha como é que é lindo isso aqui. A Bíblia separa a multidão de discípulos. Multidão é quem está indo atrás. Meu Deus. Multidão é quem quer o que ele faz. Aleluia. Multidão é telespectadores. Olha. Multidão é quem está atrás do milagre de Jesus. Mas discípulo não. Discípulo anda com ele. Discípulo aprende com ele. Discípulo fala o que ele fala. Discípulo vai onde ele manda. Discípulo faz o que ele quer. Enquanto multidão quer milagre, discípulo quer o Deus do milagre. Eu vim te perguntar: tu é multidão ou tu é discípulo? Tu é aquele que está perto ou é aquele que anda com ele? É que esses discípulos estão sendo treinados para ser apóstolos. Esses discípulos estão andando com ele, aprendendo com ele, comendo com ele, presenciando os mesmos milagres que ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Para um propósito maior. Diga o teu nome. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora, Deus. o tipo de público é diferente, mas quando Jesus vai fazer esse chamado, ele chama os dois grupos: multidão e discípulo. E aí Jesus fala algo interessante, eu vou morrer aqui com você. Jesus diz para todos: aquele que quiser vir após mim. Ele já começa dizendo algo interessante: aquele que quiser vir. Não é obrigatório.
escolhe. É uma proposta. Jesus está dizendo: se quiser, tem lugar para quem quiser vir após mim. Apocalipse 22:17, ele diz: quem quiser, venha e beba de graça. É para quem quiser, é para quem quer, é para quem creu, é para quem escolheu. Eu glorifico a Deus, porque se você está aqui, é porque você escolheu a melhor parte. Se você está aqui, não é em vão. Se você está aqui, não é à toa. De repente você está aqui dentro, seu coração ainda está entristecido, mas Deus está dizendo: tu escolheu a melhor parte. Tu pode sair daqui hoje diferente do que tu entrou, porque tu escolheu aquele que é dono de toda alegria. Tu escolheu aquele que te dá a paz que o mundo não dá. É para quem quer, e se quer, ele diz, tem que vir após mim. Vir após mim eu vou na frente, se quiser vem atrás. Se quiser vir, é após mim. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Ninguém está acima dele, ninguém está do lado, ninguém está na frente, é atrás. Quem aparece é ele, quem brilha é ele. A glória é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O pregador não aparece, quem aparece é ele. O cantor não aparece, quem aparece é ele. Ninguém é maior que ele, é para vir atrás que ele aparece. João Batista, quando vê ele, João capítulo 3, ele diz que eu diminua e que ele cresça. Lembra quando Jesus pede o barquinho de Pedro emprestado, Lucas capítulo 5? Jesus está a fim de falar para a multidão da beira da praia. Ele pega o barquinho de Pedro. Jesus tinha um negócio com Pedro. De tanto barco ele escolhe de Pedro, e ele dá uma ordem a Pedro: empurra o barco um pouco para dentro do mar. E o barco de Pedro vira o púlpito de Jesus. A igreja é a beira da praia. Aleluia. Pedro tem que atolar o pé na areia, entrar dentro da água, empurrar o barquinho para ele aparecer. É para isso que Jesus está te chamando. É para desaparecer e ele aparecer. Tu some no mar, mas ele aparece no barco. Atola o teu pé na areia, mas é ele que aparece. Ninguém aqui tem que aparecer, porque o dono da obra é Deus, é ele, é Jesus. Ele morreu no Calvário para que tu estivesse aqui. Aleluia. Após ele, tem que cumprir alguns requisitos. Aleluia. Existe um preço a se pagar, e ele diz qual é o preço para ser discípulo dele. Tem gente que pega o microfone e prega para você. Aleluia. Quando tu vem a ele, a tua vida fica fácil. Quando tu vem a ele, tudo fica um mar de rosa. Aleluia. Não precisa nem de ir para o céu, porque quando você levanta a tua mão, tudo fica fácil. O céu desce na tua casa quando você aceita. E Jesus está dizendo: não. Quando você escolhe, quando você quer, quando você vem após de mim, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Ele disse: no mundo tereis aflição. Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome sofreres perseguição. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia. Aí ele diz: negue-se a si mesmo, renuncie. Aleluia. Vai ter que deixar coisa para trás, vai ter que deixar de fazer o que fazia, vai ter que dizer não para si mesmo. Eu lembro de um jovem em Mateus capítulo 8 que chega para ele e fala: eu quero te seguir. Vê se isso se enquadra em algumas pessoas hoje. Pensa que seguir Jesus é tudo fácil. Pensa que dá para seguir Jesus e deixar alguma coisa aqui do lado de fora. Aleluia. Pensa que dá para seguir Jesus
isso naquilo que ainda te escravizava no mundo. Aí ele diz: eu quero seguir, como se fosse algo fácil. Mas deixa primeiro eu sepultar meus pais. Aleluia. Quando eu li isso a primeira vez, parece que Jesus está sendo duro demais. Deixa o jovenzinho sepultar os pais. Mas eu entendi que o que ele está dizendo é: eu quero viver com os meus pais, eu quero morar com os meus pais, eu quero sentar com os meus pais, eu quero viver minha vida com os meus pais. Depois que eles morrerem, amanhã, depois que eu tiver sepultado, daqui a 10, 20, 50 anos, quando eles morrerem, eu volto para te seguir. Aí Jesus diz: deixa mortos sepultar seus mortos, porque aquele que é vivo segue o que ele é vivo. Aquele que é vivo segue o dono da vida. Aquele que é vivo quer primeiro aquele que dá vida. Tem um outro jovenzinho que Lucas narra que ele era o príncipe. O jovem rico. Quando Jesus dialoga com ele, ele diz para Jesus assim, ele bate no peito e diz: eu guardo todos os mandamentos. Jovem, príncipe, rico, guarda todos os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu vejo que te falta uma coisa. Deus. Para o homem não falta nada, esse é perfeito. Glória. Mas Jesus olha e diz: te falta uma coisa. Glória. Porque o Evangelho não é ter para si. O Evangelho é deixar de ter para ser o que ele te chamou para ser. Lembra lá em Apocalipse 3? A igreja de Laodiceia, Jesus diz: você bate no peito e diz: eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Não sabe que tu és miserável, pobre, cego. Aleluia. Porque com Deus não é quem tem, com Deus é quem deixa de ter para receber o que Ele tem para a sua vida. É por isso que Jesus diz: falta alguma coisa em você. Lembra de Zaqueu? Sobe na figueira, homem rico, não é publicano, é chefe de publicano. Está lá escondidinho na figueira para ver Jesus. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, tem uma escolha para você hoje. Ou tu continua em cima da figueira, ou se tu quiser, desce depressa, porque ele convém pousar em tua casa. Quando chega na casa dele, Zaqueu diz: eu vendo tudo que tenho, eu reparto o que tenho com os pobres. Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje chegou salvação a essa casa. Aleluia. Porque aquilo que o jovem rico não quis deixar. Quando Jesus diz: te falta uma coisa, pega os teus bens, vende, reparte com o pobre e siga-me. A Bíblia diz que ele sai entristecido porque ele tinha muitas propriedades. Jesus olha para os discípulos e diz: é mais fácil o camelo passar na ponta da agulha do que o rico herdar o reino do céu. Jesus não diz que é impossível, mas diz que é difícil. E Zaqueu é o camelo que passou na ponta da agulha. Sabe por quê? Porque teve renúncia. Aquele que deixa o que tem para seguir Jesus é feliz, porque ele tem mais para te dar do que aquilo que você largou por causa dele. Tem que ter renúncia. Negue-se a si mesmo. Aí Jesus diz: tome a cada dia a tua cruz. Aleluia. Deixa eu te dizer algo com calma, para não te espantar. Mas não sou eu, é Jesus que está dizendo. Cada dia tem uma cruz te esperando para você carregar. O mesmo Jesus que ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. A oração linda que a gente repete até hoje. O pão nosso de todo dia. Ele também diz: tem pão todo dia se tu orar, mas tem cruz todo dia para tu carregar. Evangelho não é facilidade. Evangelho é cruz no ombro. Evangelho é morrer para o mundo. Evangelho é morrer para o pecado. Evangelho é negar nossa carne todo dia. Aleluia. Aleluia. Deus Cristo.
crucificado, ele diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado. Jesus não manda fazer o que ele não fez. Ele negou a si mesmo e está dizendo: negue-se a si mesmo. Ele levou a cruz dele e está dizendo: tem que levar a sua cruz. É por isso que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado em figura humana, foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. A cruz, quando você carrega, você tem que se equilibrar com o peso da cruz, porque quem passa pela cruz, os passos agora são guiados na direção da cruz. Aleluia. A cruz te dá firmeza, a cruz te dá equilíbrio para você caminhar até o céu. Quem carrega a cruz é pregado na cruz, é cravado na cruz, não faz mais o que quer, não manda onde queria, não fala mais o que queria, não fala o que falava antes. Ele vive a cruz, ele olha para a cruz, ele aponta para a cruz. O pregador vai ter liberdade para dizer: tem que renunciar, tem que morrer todo dia, tem que largar um pouquinho eu, tem que bater no peito e dizer: eu quero, mas eu não faço, porque eu já estou crucificado com Cristo. Aí, para a gente terminar, depois de tudo isso, Jesus disse: se quiser, você quis e veio. Se você quis, tem que ser após Ele. Ele tem que aparecer na tua vida, Ele tem que aparecer nas tuas conversas, Ele tem que aparecer na tua roda de amizade, Ele tem que aparecer através de você. Você não é chamado cristão à toa, você é chamado cristão porque você reflete a luz de Cristo. Vem após Ele, tem que negar a si mesmo, tem que renunciar a si mesmo, tem que deixar os desejos lá fora, tem que matar todo dia o velho homem, tem que carregar a sua cruz. Meu irmão, eu vou entrar aqui no final, mas só vou abrir um parênteses. Tem muito crente fraco porque não aguenta carregar a cruz. Tem muito crente fraco porque não pode ouvir uma palavra. Tem crente que, se o pastor trouxer uma palavra dura, sai pelaquela porta. Quando eu vejo a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, quando eu vejo Paulo falando para a igreja de Corinto: já entreguei esse homem na mão de Satanás, tira do meio de vós esse iníquo. Não sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu fico imaginando hoje para a gente pregar um negócio desse, porque estamos vivendo uma geração que não quer cruz, uma geração que não quer renúncia, uma geração que não quer sacrifício. É a geração do tudo posso porque eu me fortaleço, é a geração do sou crente porque ele já carregou a cruz e eu não preciso carregar mais nada. E Jesus está dizendo: é assim não, meu filho, tem que carregar a cruz. Para terminar, fez tudo isso, aceitou o chamado, já negou-se a si mesmo, está carregando a cruz. Eu sei que você está aqui, está difícil, o pregador está aqui pregando, mas tem cruz para me carregar. Às vezes tua perninha já está fraca, às vezes você vem manquejando, a cruz está pesada, mas Deus manda te dizer: não pare, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Mas Jesus é fantástico, ele termina dizendo: siga-me. Siga-me é porque ele vai estar contigo na caminhada. Siga-me é porque você não vai parar no meio do caminho. Agora não pode parar. E eu venho bradar aqui, dizer para você: não pare, continua seguindo, pega a tua cruz,
porque Ele está contigo. Ele disse em Lucas 14:27, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz está pesada, mas Ele está contigo. A cruz está pesada, tu está pensando que Ele está vindo atrás, mas Ele está na tua frente. A cruz está difícil, mas Ele te ajuda a suportar. Está difícil, mas siga. Está difícil, mas não pare. Agora é seguir com Ele até o céu.